pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vem comigo, vem com o Baldasso. Vamos tratar das coisas do Internacional, porque quinta-feira, depois de amanhã, tem um jogo importantíssimo, definitivo, decisivo do Internacional na Libertadores da América. Pode ser definitivo, sim. Pode ser definitivo. Acho que se o Inter perder... Tá bem, não é definitivo, mas se o Inter perder, a combinação depois vai tirar o Inter da... Enfim, vamos falar sobre isso. O que eu penso sobre esse jogo, a questão psicológica dos jogadores, o tamanho. Eu quero conversar com vocês porque eu estou há 2 dias dizendo que o técnico Miguel Ángel Ramírez tem que estabelecer um milagre até o final de semana para não ser demitido semana que vem. Ou pelo menos a torcida querer que ele seja demitido. O que seria esse milagre? O que seria esse milagre? Eu quero falar sobre isso com vocês. Antes, um recado, presta atenção no Baldasso. Renda extra na tua vida. Que tal se tu tiver a possibilidade de ganhar até mais de R$4.000 por mês? Vai aqui no link que está na descrição do meu vídeo, que ali tem um pacote para tu adquirir que vai te dar o passo a passo do que fazer. Não tem nada de mirabolante, não é venda, não tem nada disso. Basta que tu tenha o teu smartphone com internet sentadinho na tua casa. Dá uma olhada aqui que vai valer a pena. Gurizada, qual é o milagre que o Miguel Ángel Ramírez tem que estabelecer a partir de agora? Eu quero lembrar de um caso para vocês. Em 2006, o grande 2006, o maior ano da nossa história, o nosso começo de temporada foi muito ruim. Nós perdemos o gauchão para o Grêmio. Um Grêmio ruim, em que o Internacional foi escalado completamente errado, dentro de um esquema completamente equivocado de Abel Braga. O Internacional jogou com 4 atacantes o Campeonato Gaúcho. Michel, Mossoró, Fernandão e Yarley. O time não funcionava, era desequilibrado, não tinha marcação, era um horror. O Abel Braga, quando terminou aquele gauchão e nós fizemos aquele fiasco, o Abel Braga precisava de um milagre. E o milagre aconteceu. Através de uma mudança radical de esquematização tática, claro, muito promovido por pressão externa que o Fernando Carvalho fez e a direção atual do Inter deveria fazer no atual treinador, né? E aí a coisa começou a acontecer. Esse é o milagre que eu estou falando. Não é só vencer o Olímpia, que precisa, e reverter o jogo contra o Grêmio no final de semana que precisa. Precisa o torcedor olhar e dizer o seguinte: opa, ele repensou isso aqui. Ele tirou o Zé Gabriel, o Marcos Guilherme não é mais opção, ele mudou o esquema, tem mais um cara no meio campo e tal. A gente precisa ver as modificações necessárias. Se o treinador aparecer nos 2 jogos fazendo a mesma coisa que fez até agora, tchau. Tchau, não serve. E não há diretor, presidente e projeto que vá segurar com a pressão que a torcida está estabelecendo. Você sabe o que está acontecendo. Existe uma pressão muito forte do torcedor do Internacional. Existem milhares de sócios que estão ameaçando rasgar a carteirinha. Que ontem na live aqui eu disse: parem, não façam isso. Se semana que vem acontecer uma semana ruim e não demitirem o treinador, vai ter uma debandada de milhares de sócios do Internacional. E a gente não quer que isso aconteça. Não quer que isso aconteça, porque a torcida vai exigir a demissão dele. Então, assim, nessa semana não tem demissão, né? Muitos pediram. Já falei para vocês por quê. Em semana de Grenal não se demite ninguém. Quando a gente fez isso lá atrás, nós perdemos de 5-0 para o Grêmio, não se demite treinador em semana de Grenal. Então é esse o milagre que depende o Miguel Ángel Ramírez. É esse o milagre. O jogo quinta-feira contra o Olímpia, o Tyson vai jogar, né? Que é sempre uma boa. A gente vai ficar atento em relação às modificações que o técnico Miguel Ángel Ramírez possa promover de conceito, né? Vamos ficar atento em relação a isso. Lembrando que se o Inter ganhar o jogo, o Internacional encaminha bem a classificação para depois ganhar em casa do Always Red. Se o Inter empatar o jogo, também encaminha, mas de forma meio vexatória, não vai se classificar bem se ganhar em casa depois. E se o Inter perder o jogo, para mim está fora. Não matematicamente, mas está fora, porque eu acho que o Tátira vai ganhar o jogo do Always Red, e aí na última rodada não adiantaria o Internacional ganhar do Always Red, porque o Tátira e o Olímpia fariam um jogo de amiguinhos para empatar e os dois se classificariam. E aqui eu te pergunto o seguinte: qual é a expectativa para o jogo? Cara, hoje a expectativa? Hoje a expectativa é perder. Tem que mudar alguma coisa. Precisa de um fato novo até quinta-feira. O Inter foi mal, todas as partidas jogou fora de casa. Aliás, agora começou a jogar mal dentro de casa também. Tem que mudar, reverter as expectativas. O que o treinador vai fazer para reverter as expectativas? Que tipo de modificação ele vai estabelecer no time do Internacional? Hein? É isso que a gente precisa saber. A última coisa que eu quero dizer para vocês é sobre essa análise que tem se feito sobre o aspecto psicológico dos jogadores do Inter. Está aqui o Baldasso, que no ano passado, com o Cudê, que o Inter perdia um Grenal atrás do outro, o Baldasso dizia o seguinte: problema psicológico, jogadores desequilibrados, é um bando de velho adolescente, não tem maturidade e tal. Mas aí depois, com o Abel, o time se mostrou tão maduro, inclusive num Grenal, virando o jogo no Grenal, olha que maturidade, que eu comecei a perceber o seguinte, cara, não era psicológico. É o ambiente, é o trabalho como um todo que estabelece o psicológico do grupo, né?
Quando o trabalho é frouxo, o trabalho é desorganizado, o grupo é frouxo e desorganizado. Quando o trabalho tem unidade no vestiário, como tinha com o Abel Braga, de mobilização e organização tática, proteção defensiva. Jogador de futebol adora time protegido defensivamente, irmão. E o Edenilson deixou claro ontem isso, quando saiu do jogo, dizendo que falta inteligência para segurar um pouco as linhas quando tu consegue o placar. Jogador não gosta de time aberto. Jogador de futebol não gosta de ficar tomando gol toda hora. Então, assim, não é questão psicológica, né? É bola, é organização de time, é aquilo que a gente vem falando. Abraço para vocês.